vou chamar a Jardel que ele só vai pegar na internet. Deus seja louvado. Nós vamos permitir a saída das crianças para o seu culto, ali em cima, às 21 horas, a irmã deve descer com as crianças. Amém? Departamento Ebenezer, Círculo de Oração, está oferecendo este culto em ações e graças pela passagem do aniversário das irmãs Leia e Roseli. Estão aqui entre nós? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos prosseguir
Glória a Deus. Vamos ouvir o departamento Egner. Estará apresentando um louvor ao Senhor neste momento. Veja tudo está se cumprindo. Em um piscar de olhos tudo vai mudar. Não adianta tentar descansar ou duvidar. A verdade é que Jesus está para lugar. A Bíblia diz que no piscar de olhos vai acontecer. Seus olhos podem ver. Terra escura, com morte sem cessar. Um dia que a hora vai chegar. A sua vida não vai coração. O sangue dela não se vai aplicar. A natureza se elevar. Se ela despertar, ele pode entrar. Vai acontecer. Veja tudo está se em um piscar de olhos tudo vai virar. Não adianta nada a verdade é que Jesus está a Bíblia diz que no piscar de olhos vai acontecer. Pode ver. Mas todavia se ama com coração. Ele é a nossa
Deus. Meus irmãos, vamos, aleluia, ouvir neste momento a apresentação dos nossos visitantes. Amém? Os jovens se preparam para adorar o Senhor também. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos prestigiando com a sua visita nesta noite a jovem Vitória Soane Aline. Se coloque de pé. Amém. Sejam bem-vindos. Elas são da Assembleia de Deus em Tricobó. Amém. Aproveitar este momento para apresentar o nosso preletor, pastor Paulo Nogueira. Amém, pastor auxiliar da Assembleia de Deus ali em Jardim Nogueira. Primeiro vice-presidente desta igreja anunciada. Este foi o pastor que nós anunciamos que estaria hoje conosco e dará continuação ao seminário quarta, quinta e sexta da semana que vamos entrar. Amém, irmãos? Vocês querem saudar o nosso querido pastor e nossas irmãs que nos visitam? Digam, sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre, não demore. Deus abençoe a vocês todos. Vamos ouvir a nossa juventude cantando o louvor ao Senhor. Pode me pensar, eu não vou reclamar. Estando entra aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa hora, mas tenho pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria se viver perto. A hora depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me mudar. Vou te obedecer, busco te buscar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, eu não mando bem de Deus. Me repassa se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és o Deus, me deixa tudo entendo, eternamente
sejamos dependentes, eternamente dependentes do nosso Deus. Amém, amados? Vamos, neste momento, fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos lembrar aqui os nossos missionários que se encontram em peleja, em campo de batalha espiritual. Nós precisamos, como temos feito sempre, orar para que o Senhor, o dono da seara, guarde os nossos missionários. Amém, amados? Quando a gente fala nossos missionários, vocês já entenderam. Não estou falando na Adcol, estou falando nos missionários que estão no mundo. Amém? Glória a Deus. Então eu quero convidar a igreja para estar em pé. O diretor local de missões, o presbítero irmão Amigo, estará fazendo este clamor em prol dos nossos missionários, para que o Senhor continue guardando os missionários em toda parte da terra. E também vamos aproveitar, vamos estar orando pelos irmãos que irão contribuir com suas ofertas logo a seguir. A oração, a irmã Camila preparando, e nós estaremos recolhendo as ofertas também para a obra do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, meu Senhor Jesus, nós queremos, meu Pai, apresentar os missionários nas Tuas mãos, meu Senhor Jesus. Tu conheces, meu Senhor, o coração de cada um, a necessidade de cada um, meu Senhor Jesus, que está se passando pelo campo. Senhor Jesus, nesse tempo, meu Senhor Jesus, tão difícil, meu Senhor Jesus, que estamos enfrentando, meu Senhor. Mas os missionários, meu Senhor Jesus, têm lutado, têm, meu Senhor Jesus, rejeitado manjares, meu Senhor Jesus, para continuar pegando a Tua palavra, meu Senhor Jesus. Ajuda os Teus filhos, meu Senhor, aonde quer que eles estejam. Senhor Jesus, apregoando a Tua palavra, seja no norte da China, seja na África, na Ásia, meu Senhor, na Europa, no Brasil, meu Senhor Jesus, na América do Sul, aonde quer que encontre um missionário, que esteja missionário, Senhor Jesus, vai de encontro à vida dele. Encha-o, meu Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder. Encha, meu Senhor Jesus, com a virtude do Teu Espírito, para que aonde, meu Senhor Jesus, colocar as Tuas mãos, milagres aconteçam, para que aonde, meu Senhor Jesus, ele ali pisar, meu Senhor, milagres venham surgir, venham acontecer, meu Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu nome, meu Senhor Jesus. Ajude os Teus filhos, supra as necessidades. Pai, olhe para aqueles missionários que estão presos, necessitando de ajuda, socorro, meu Senhor. Dá de encontro, dá um escape aos Teus filhos nessa hora, meu Senhor Jesus. Essa pode ser a última noite, meu Senhor, de um missionário. Mas Tu podes, meu Senhor, livrá-los da onde quer que eles estejam. Você pode, Senhor, pode livrar da prisão, da morte, meu Senhor. Cuide dos Teus filhos, meu Senhor, onde quer que eles estejam. Senhor Jesus, nós oramos também nessa noite pelos ofertantes, pelo dizimista da Tua casa, meu Senhor Jesus. Pai, nós pedimos a Ti, meu Senhor, abençoe o Teu povo, para que o Teu povo continue ofertando, continue dando o melhor para Ti, meu Senhor. Até quem mesmo que não pode nesta noite, abre portas, meu Senhor Jesus, faça frutificar e abençoar a vida do Teu povo, meu Senhor Jesus. Continue sendo fiel para conosco, meu Senhor, e que possamos ser fiel a cada dia a Ti. Assim nós Te agradecemos por tudo e nós entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, meus irmãos. Glória a Deus. No louvor da nossa irmã, recolhemos os dízimos das ofertas. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Sabe a mão de Deus, meu Pai, né? Vou cantar um, peço que todos me ajudem. Qual será o segredo de Sansão? De onde vinha a sua força? O que você me diz? Se justo é, então preciso fazer o sol parar. Como pode aparecer o quarto homem? Se pra dentro da forma apenas três, o rei lançou para morrer. Se você for sobrar, eu te pergunto, levaria o seu filho em holocausto para oferecer. Não tem ainda não para só em meio a tantas lutas respirou com a ciência do Senhor e de um jovem pequenino e corajoso que com apenas uma pedra numa fonte o gigante derrotou. É difícil imaginar como Israel ficou tão mal e pôs abaixo a muralha que cercava a Jericó. Enquanto o sol achou que estava tudo acabado, Deus tocou em sua mão e arrancou de um filho a gerar. É uma questão de fé, você é melhor do que você. É uma questão de fé, o mesmo Deus te ama e te contempla e te vê. É uma questão de fé, agora sua vez chegou a hora. Ninguém pode impedir. Talvez a vez, assim agora seu lugar te recebeu. Os braços de volta ao Senhor. Não chame embora pessoas, a tua história é importante. Ela te ajudar. É uma questão de fé, agora sua vez chegou a hora. Ninguém pode assim agora seu lugar te recebeu. É dominar seus passos e sua vida ao Senhor. Não jogue fora a emoções, a sua história é importante. Ele quer te ajudar. Já passou do lugar, hoje não tem mais justo nem vida, deixa para Espaço
doendo, gente? Está doendo? Espere só um pouquinho. O refrigério está vindo para você. É só esperar, meu irmão. Tenha um pouquinho de paciência. Não fuja da prova. Não saia correndo. Aleluia, sustente. Fique firme. Aleluia. A resposta vem a caminho. Ora, assume, cantará você. A vitória vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem hora que parece que já perdemos a batalha. Perdemos a guerra. Para onde vamos? Para onde iremos nós? Aleluia, disse Pedro. Só tu, Senhor, tem a palavra da vida eterna. Oh, aleluia! Glória a Deus, o Senhor está aqui. O Senhor está entre nós. O Senhor está neste lugar. Aleluia, tempo chuvoso, muitos irmãos ficaram em casa, mas Jesus veio. Aleluia, ele não ficou. Ele está aqui. Ele veio para me abençoar esta noite, meu irmão, meu irmão. Ele veio, aleluia, com o propósito de trazer uma bênção especial para você. Mas eu vou você esperar. Fica na tua posição. Não saia dela. Aleluia. O Senhor contempla. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, podíamos ouvir outros trazendo uma palavra, um louvor, mas nós vamos nos ater na palavra de Deus esta noite para nossos corações. Nós sempre temos o pastor Paulo aqui conosco. Amém? Aqui, não sei se ele já veio, na congregação onde dirigi, tive a honra de receber e fazer o seminário lá. Foi uma bênção, marcou bastante, pastor Paulo. E o pastor Paulo mesmo vai falar do seu material que está aí atrás, ele mesmo dá toda a propriedade, amém? Toda a liberdade para anunciar e pregar aqui, pastor Paulo, o que o Senhor tiver, amém? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Eu vi só uma de nossa Senhora Salvador Jesus Cristo também. Estou trazendo um abraço aqui do nosso pastor presidente, aqui, o Cícero dos Santos. Hoje eu falei para ele que eu estaria aqui. Todo lugar que eu viajo, norte, sul, leste, oeste, fora do Brasil, a gente comunica aí, porque todos nós temos um Elias para obedecer. Não é porque a gente é um dos vice-presidentes lá que eu vou sair a ele, falo com ele, porque eu quero sair com a bênção dele. Né? E parte da minha família está lá, né? Eu digo assim que a minha esposa ela ficou em casa, porque desde ontem ela não está passando muito bem, mas eu estou tranquilo, porque Deus está no controle de tudo. A gente fica tranquilo, né? Tem a alegria de Deus. E antes de eu sair, ela me falou assim: você tem um diclofenac de potássio aí? Você tem, amor? Tem aqui na pasta. Eu dei para ela, mas já ela está boa. De repente eu vou vir um desses dias aqui com ela, o quarto, o quinto ou sexto. E o meu casal de filhos estão adorando a Deus agora em Jardim Nogueira, em Iguaçu, e meu genro também é de lá. Ou seja, eu posso falar como o Josué falou: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas hoje ainda o pastor ligou e minha esposa atendeu, né, pastor? Hoje ainda, né? Ela não pôde nem para a ceia, porque não estava passando bem. Mas isso são coisas da vida, né? Às vezes é ela, às vezes é eu. Isso acontece. Irmãos, estou feliz de estar conhecendo mais um povo que vai morar no céu. E nós vamos pregar a palavra de Deus. E após a mensagem, nós vamos explicar. Nós trouxemos aí, como o pastor já falou, uma apostila
o esquema do Apocalipse, onde nós vamos falar sobre a marca da besta, a globalização, o novo sistema de edificação, código de barra, fibra ótica, o atentado à nuiótica na Bíblia, porque está tudo na Bíblia. Não tem nada que não esteja acontecendo. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, que a Bíblia não fala. Tudo que está acontecendo está na Bíblia. Por exemplo, você veio de carro, eu vim de carro, a Bíblia já falava dos carros há 3 mil anos, né? Daí na rua. Os carros passam furiosamente pelas praças se cruzam, se chocam pelas ruas, parecem tocha, correm como relâmpago. O profeta não conhecia o farol da bateria e colocou tocha, né? Interessante. E a Bíblia é tão profunda que ela até fala na lâmpada de ouro que dá o farol baixo e o farol alto. Né? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra é o farol baixo, que o Senhor enviou os pés. Luz para os meus caminhos, é o farol alto. Né? Aí você vem de lá para cá e você vê um outdoor ou outdoor. Isso aí foi ideia de Deus. Né? Há 3 mil anos ele falou para Abacuque: Abacuque, escreve essa visão que eu estou te dando. Aí Abacuque olhou para o céu e falou assim: como é que eu vou escrever? Deus falou assim: escreva sobre tábuas com letras tão grandes que mesmo quem passa correndo possa ler. É um outdoor, meu irmão. Está entendendo? Então, está tudo na Bíblia, não tem nada que não esteja acontecendo em relação à tecnologia, à política, em relação a manifestações que teve no Brasil em 2013. Não é? Eu queria que tivesse todo ano uma manifestação daquela, porque eu mostro na Bíblia não só a manifestação, mas também os motivos da manifestação. Isso liga demais, irmão. Não existe livro como esse. Tá, irmão? Não existe livro como esse. Por exemplo, se não tivesse... por exemplo, você está vendo essa energia aqui? Ela vem da água ou do fogo? Da água. Essa energia aqui ela foi profetizada há 4 mil anos por Jó. Se não fosse Jó, não ia ter esse microfone aqui. Hoje o culto ia ser a lamparina, a candeeiro, a vela. Há 4 mil anos Jó profetizou essa hidrelétrica conversando com Deus. Você sabe que os homens pegam o rio e tapam, esconde a água. Aí embaixo daquela água escondida vai uma tubulação que eu e você não vê. Lá embaixo tem um dínamo. A força da água gira o dínamo. O gerador vem essa energia alternada. Olha o que Jó falou há 4 mil anos. Não foi há 400 anos. Há 4 mil anos. Os homens pegam o rio e tapam, esconde a água. Depois eles soltam a água e vem a luz. Amém, igreja? Aí Jó 28 anos. Se não fosse Jó, Deus conversando com ele, o smartphone, o WhatsApp não estava na minha mão. Até isso a Bíblia já falava. É por isso que eu creio que Deus, autor desse livro, em breve ele vai levar a igreja. Vamos ler a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel 14. Versículo 13, 14 e versículo 20. Ezequiel 14, versículo 13, 14 e versículo 20. Não acharam? Amém? Ezequiel é um dos maiores profetas. Diz assim: Filho do homem, capítulo 14, versículo 13. Quando a terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. A igreja leu 14. Versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Amém? Irmão, podeis assentar e fique ligado, não deixe que nada tire a tua atenção, porque essa é a hora melhor para a igreja, mas é a hora pior para o pregador. É por isso que eu peço que você preste atenção e ore para que Deus me abençoe. Amém? Eu sei o que eu estou falando. Essa, para mim, não é fácil. Tá? Até porque uma hora de mensagem é 8 horas de trabalho. A gente usa pulmão, usa cérebro, você tem que estar ligado. Não é? A unção Deus dá, mas você tem que estar com muita saúde para pregar. Tá bom, irmão?
E eu peguei uma gripe dele, foi a mais forte que eu peguei toda a minha vida. Em Minas Gerais agora, fui pregar ali em Manhuaçu, Lisboa, algumas cidades, uma gripe forte me acometeu, que a gripe foi embora, mas a próxima continuou. Então, se não orar, Deus vai abençoar. A gripe foi tão forte que sangrou do nariz, sangrou pela boca, e eu estou aqui vivo. Aleluia. Lembra? O meu Deus está no controle de tudo. Continuo viajando, fazendo a obra de Deus. Recentemente tirei uma chapa do pulmão, mas a gente não bebe, não fuma, não faz um farreio, então o pulmão está limpinho, aleluia, né? É por isso que é bom ser crente, né? Aleluia. Certo? Eu tirei só por desencargo de consciência, entendeu? Fui medir minha pressão, aí medi 12 por 8, não sabe 12 por 8, que eu tomo água, passo o dia bebendo água, e a água controla a pressão, né? Irmãos, o tema desta mensagem é Noé, Daniel e Jó. Vitória na adversidade. Qual o tema? Vou repetir. Noé, Daniel e Jó. Vitória na adversidade. Qual o tema? Noé, Daniel e Jó. Isso, é isso aí. Durante a mensagem, eu não vou pedir para você dar glória a Deus, aleluia. Não se preocupe que eu não tento mexer a igreja mecanicamente. Mas, pastor Paulo Nogueira, a maioria dos pregadores estrelas, eles tentam mexer a igreja mecanicamente, eles tentam, pegue isso, pegue aquilo. O tempo que eu vou pedir alguma coisa, eu vou pregar a Bíblia. Eu acho que quem mexe com a igreja não sou eu, é o Espírito Santo e a palavra. Eu só vou falar o que ele falou. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Se eu quero que vocês peguem fogo, o pregador já tem que estar incendiando. Eu penso assim. Não é para o meu linguajar, não, eu sou cearense, comedor de rapadura, tapioca, baiano de dois, carne de sol, puxada de cabelo. O cearense, quando é ruim, mas tem pior que ele não. Mas quando Jesus salva ele, fica uma bênção. Fica até presidente da Confraterna, pastor de Monte, e presidente da CGADD, pastor Zé Ué. É assim que Deus faz. Eu não vou aqui falar quero não. Quem tem que aparecer é Jesus. Eu vim aqui, cheguei aqui em 1982, na década de 80, vim com a tropa de 110 fuzileiros da Marinha, aí conheci uma mulata que não era crente, dando de shot para lá e para cá, aí dei ela para Jesus, eu falei, Senhor, completa a obra daí para mim, acabou. Estou até hoje, estou certo ou errado? Vem para Jesus, vem para mim também. Não é isso, amigo? Está assim até hoje, aleluia. Vou ficar com ela até Jesus voltar. Eu não sei se o pregador é crente, fala comigo, não. Meu linguajar é esse aí. Pastores que não conhecem. Quem tem que aparecer é Jesus. Nem Jesus você falar direito. Vocês carioca falam Jesus. Eu falo Jesus, mas é o mesmo Deus. Irmão, por que eu estou pregando? Noé, Daniel e Jó. Eu gostaria muito de falar em Ezequiel. Sobre a guerra de Gog e Magog, sobre a Confederação Russa, tocar na Turquia, Putin, a Líbia, Gomer, a Alemanha, Pérsia, o Irã, Babilônia, o Iraque, Roxa, a Rússia. Gostaria muito de falar sobre a tornozeleira eletrônica, que está nesse livro também, mas eu vou me deter no livro de Ezequiel, eu vou me deter nesses 3 homens. Outra vez que eu vim aqui, a gente fala sobre Ezequiel, guerra de Gog e Magog, porque Deus fala 3 vezes contra a Rússia, né? Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Se fosse hoje que eu estava falando, eis que eu sou contra ti, ó presidente da Rússia, príncipe-chefe de Moscou e Tobolsk. A Bíblia chama Meseque e Tubal. Amém, igreja? Gostaria de falar sobre isso, mas eu quero me deter nesses 3 homens: Noé, Daniel e Jó. Por que Deus cita esses 3 homens? E ele repete 2 vezes aqui, ainda que estejam esses 3 homens, eles nem seus filhos, nem suas filhas se salvariam. Só ele salvaria a sua própria alma. Esses 3 homens, eles têm algo em comum. Todos os 3 viram destruição. Noé viu a destruição de toda uma sociedade. Motivo da destruição daquela sociedade: pecado de violência e degradação da família. Daniel viu a destruição espiritual, apostasia, a decadência espiritual do seu povo. E Jó viu a destruição de parte da sua família. Mas esses 3 homens, eles não desistiram, continuaram crendo no Deus que criou o céu, a terra e o mar, e eles tiveram vitória na adversidade. Mas esses 3 homens, eles apontam para a vinda de Cristo.
eles apontam para o arrebatamento da igreja. Eles têm algo em comum. Se nós observarmos, no capítulo 6, Deus dá testemunho de Noé. Diz a Bíblia que Noé, ele era justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Capítulo 6, versículo 9. E diz a Bíblia que ele gerou 3 filhos sem como Jafé. E diz a Bíblia que a terra estava corrompida diante da face de Deus. E no versículo 12, 6, 12, e Deus olhou para a terra e estava totalmente corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Agora vocês imaginem por que Deus cita Noé. Porque Noé, com a sua família, ele viveu mais de 600 anos, vendo corrupção, vendo prostituição, vendo degradação da família, vendo adultério, vendo tudo que não prestava, mas ele não se corrompeu. Aleluia. Ele não se corrompeu. Você já pensou, irmão? Mais de 600 anos, vendo tudo que não prestava, e ele não se corrompeu. E Deus agora teria que escolher alguém. Olhou para Noé e viu que ele andava com Deus. E Deus anuncia o dilúvio. E esse juízo de Deus foi esses 2 motivos. Degradação da família, capítulo 6, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todos aqueles que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, o seu dia serão 120 anos. Olha, irmão, eu perto de Noé, eu estou quase desviado. Olha o homem crente. Rapaz, esse homem é muito crente, rapaz. O homem é tão crente, irmão, que o homem levou 500 anos para casar. Irmão, eu tenho 51 anos. Se Deus fala assim, ó, naquela época, tu só vai casar daqui a 500 anos, eu ia falar assim, então me leva antes. Pastor, ninguém deu amém, glória a Deus, o povo está só sorrindo de alegria. O senhor vai ter que mostrar isso aí. Qualquer coisa, eu não sou culpado, não. O pastor é culpado, ele que deixou pregar. E o pastor Samuel também, que nós já ministramos várias vezes na sede ali, desde quando era o pastor Militão e agora na outra sede. Irmãos, naquela época não se casava como se casam hoje com 20, 25 anos. Depois você vem em casa, a genealogia, e viveu fulano 170 anos e gerou Beltrano. O homem foi pai com 170 anos. Ele viveu fulano 180 anos e gerou Beltrano. E viveu fulano 187 anos e gerou Cicrano. O homem ou era muito crente ou era ruim de papo. Porque o homem, está aqui, meu irmão, capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a 100 anos de fé. Amém, igreja? Está aqui escrito, meu irmão. É Bíblia, eu só sei falar Bíblia. É por isso que ele deixou pregar aqui, porque ele sabe que eu só prego Bíblia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aqui, ó. Aí chegaram para mim e falaram: não, pastor, mas naquela época, um mês era 4 anos, porque cada semana era um ano. É por isso que ele diz: mentira, rapaz. Era no hebraico, 360 dias, o próprio isso em Gênesis e próprio Apocalipse, quando fala que aquela mulher foi perseguida pelo dragão, e diz que a mulher foi perseguida por um tempo, tem que ser metade de um tempo, e Deus coloca ali, aquela mulher dá 2 asas de águia, e leva aquela mulher para o deserto, e fica ali por um tempo de metade de um tempo é 1 ano, tempo é 2 anos, 2 mais 1, 3, e metade de um tempo 6 meses, 3 anos e 6 meses, 42 meses, ou 1260 dias, que é justamente 12 meses e 30 dias cada ano. Amém, igreja? Eu falo em gente para o Apocalipse, rapaz. A Bíblia agora é um intérprete de si mesmo. Pastor, mas quem é aquela mulher, pastor? Eu queria saber aquela mulher do Apocalipse. Um diz que é a igreja, outros falam que é Maria, outros falam que é Israel. Durante 3 dias nós vamos falar quem é aquela mulher. A igreja não pode ser, porque a igreja vai passar pela grande tribulação.
A igreja já subiu. Ela sobe no capítulo 4 do Apocalipse, capítulo 12 da grande tribulação. Maria não é. Os romanos dizem que é Maria, mas Maria não é, que ela não vai mais descer, ela já está no paraíso. Não vai mais descer na grande tribulação. Então só sobra para Israel, né? Mas deixa para lá. Então, irmão, voltando aqui, quarta, quinta e sexta, a gente vai ministrar mais a fundo sobre isso. Agora, irmão, o que acontece? Deus anuncia o dilúvio a Noé. E Noé passou a pregar algo que não existia. Mas quando é que na Bíblia que ele passou a pregar algo que não existia? Chover. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, e é segundo a fé. Aleluia. Glória a Deus. Ele passou a pregar, gente, que ia cair chuva do céu. E na época ele não era loucura, gente, há 4.000 anos. A chuva, irmão, não era de cima para baixo. Há anos que Deus tem me mostrado isso, e agora a revista dominical que veio justamente veio confirmando isso, que eu já pregava há muitos anos. Era de baixo para cima, mas estava na Bíblia. Capítulo 2, versículo 5, 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, e não havia necessidade de um regar a terra. Hoje ainda tem esse vapor, com menos intensidade. Às vezes a irmã acorda, aí o seu jardim está todo molhado, o capim está molhado, aí a irmã fala assim: não choveu, por que está molhado? Foi o orvalho, o vapor de baixo para cima. Amém? Amém? Só que naquela época era com maior intensidade. Ele agora falou que ia chover do céu. Nunca tinha chovido. E o homem pregou aproximadamente 120 anos, irmão, que ia chover e nada de chover. Noé, desses 120 anos, não ganhou ninguém para Deus. Pelo menos ele ganhou a sua família. Que pelo menos a gente possa ganhar a nossa família.